Olá, boa noite. Sara, como sempre, você é uma das minhas primeiras. Sara, tudo bom? Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu vou esperar alguns minutinhos, pelo menos uns 5 minutinhos, para que a gente possa começar com o assunto, tá bom? Oi, meu amor. Sara, muito obrigada, Sara, por todo o seu carinho. A Mana também tá aí. O bom é que a família toda comparece. Oi, Cristina, tudo bem? Deixa eu tirar aqui o som do meu computador, senão vai atrapalhar. Uma boa noite para vocês. Uma noite com um jeitinho de tarde, né? O dia ainda tá bem claro. Esperar mais um pouquinho, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Oi, Gisela. Oi, Alessandra, Ana Nery, Maiana. Boa noite. Ai, meu povo, amo vocês. Povo que me acompanha. Vários pacientes. Oi, Leozinho, boa noite. Oi, Dayana. Ah, então tá bom. Áudio ok, imagem ok. Ótimo. Uma boa noite pra vocês. Tô enrolando um pouquinho, tá? E olha que eu tenho coisa pra falar, que vocês sabem que eu gosto de falar, né? Oi, Milene. Oi, Ilza. As minhas últimas lives foram todas acompanhadas, né? De profissionais de grande autoridade que eu confio e que eu tô sempre falando deles para os meus pacientes. São pessoas que eu admiro muito. E dessa vez eu decidi fazer uma live sozinha, exatamente porque eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Eu tenho muita informação para vocês e que eu preciso compartilhar. E o tempo de 1 hora de live eu acho pouco para falar tanta coisa que eu tenho para falar para vocês. Eu escolhi esse assunto por ser um dos assuntos que eu mais tenho recebido mensagens, tanto de pacientes quanto de seguidores. Por isso que eu escolhi esse assunto. Mas já vou deixar aqui a minha mensagem para vocês, que eu quero saber opinião para os próximos assuntos com as lives, para as minhas lives, tá bom? Tá, a gente já tem uma galerinha boa, então deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Também como essa live vai ficar gravada, como essa live depois vai também para o meu canal no YouTube. Eu me chamo Naraline, sou nutricionista, formada há 14 anos, pós-graduada em nutrição clínica pela Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, pós-graduada em nutrição esportiva pelo Centro Universitário Uninter e pós-graduanda em estratégias de baixo carboidrato, ou seja, low carb, pela PUC Minas, em BH. Tá, isso fora os outros cursos que eu venho me especializando ao longo desses anos, principalmente nos últimos 5 anos, que eu tenho me dedicado ao máximo a estudar cada vez mais para poder ajudar pessoas e não somente para tratar pessoas, né? Sou mãe, esposa, mãe de 2 filhos e tenho uma vida normal, como a de todo mundo, com casa, com filho estudando, com criança pequena, com atividades diárias. E por que eu tô dizendo isso? Só para vocês entenderem que não é porque às vezes a gente está aqui do outro lado passando conteúdo para vocês que é tudo perfeito e que é tudo tão maravilhoso que sai tudo como planejado, não tem nada para fazer, é tudo... Não, né? Tá uma rotina intensa, puxada, como a de qualquer pessoa que trabalha, que corre atrás, que estuda e que tem família, tá bom? Era isso que eu queria me apresentar para vocês, para que vocês fiquem um pouquinho mais íntimos de mim, apesar de um monte de gente aqui já conhecer a minha história, tá? Pois bem, então vamos começar o nosso assunto. Como eu disse, escolhi o tema por conta de tantas mensagens, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, nas redes sociais em geral, falando de estou sofrendo de ansiedade, não consigo manter o foco,
engordei na quarentena, engordei na pandemia. Como que eu faço para voltar? A comida é minha válvula de escape. Quando eu vejo, eu já comi. Quando eu me aborreço, eu como. Quando eu tô feliz, eu como. Como sair desse mundo que muitas pessoas acabam se isolando nele e acabam ganhando peso e ficando doentes? Que não é só o fato de ganhar peso, né? A gente está falando também de doença associada. Se vocês me veem olhando pra frente, gente, é porque eu criei um conteúdo para essa live, lógico, eu anotei. Eu não quero que fique uma live maçante nem robótica, tá? Eu quero aqui que vocês interajam comigo para que fique uma live gostosa. Então, se eu for vendo que tem perguntas aqui, eu vou responder durante a live, tá bom? De repente vai tem a ver com o tema, com o assunto que eu tô falando no momento. Então, vocês fiquem à vontade para me perguntar, tá? Tá, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é que vocês reflitam, tá? Quando eu mandei o convite dessa live para vários dos meus seguidores e pacientes, para as minhas listas de transmissão, eu recebi um feedback muito bom. Ai, que bom, preciso muito falar, que você fale sobre esse assunto, eu preciso muito ouvir sobre esse assunto. Então, assim, a primeira reflexão que eu queria que vocês fizessem é: você tem feito a comida de válvula de escape? Eu quero que vocês pensem junto comigo, tá? De forma, claro, individualizada, mas eu quero que vocês pensem. Você aí, na sua vida, no seu mundo, na sua casa, você tem feito a comida de válvula de escape? Você ganhou peso durante a pandemia? Você tem se sentido frustrado, frustrada, culpada, sem foco, sem planejamento? É assim que você tem se sentido? Por que eu tô pedindo para vocês refletirem nisso? Porque tem muitas pessoas que estão nessa vibe e tudo bem, não estão se importando com isso, sabe? Estão, né? Não, você vai conversar com a pessoa e a pessoa fala: não, eu tô bem assim, eu não tô afim de me cuidar, não é o meu plano agora, não quero fazer dieta, não quero pensar em saúde, eu tô nessa vida porque eu quero. Ok, mas a grande maioria das pessoas come com culpa, faz exceções com culpa. Então, vai sentar numa mesa, come pão, come bolo, já com culpa, e sai desse ambiente com culpa. Se sente frustrada, principalmente quando se trata de mulheres, porque nós sabemos que nós mulheres temos um apego muito maior com a nossa questão estética do que os homens. Então, isso para nós às vezes é muito relevante. Quando você vai colocar uma roupa para sair, por exemplo, com o marido, com o namorado, essa roupa não serve ou não caiu bem, ou você lembra de você com essa roupa em outro momento que estava melhor. Isso tudo vai fazendo com que fique com baixa autoestima, né? A gente vai perdendo mesmo o gosto pelas coisas, o gosto pela vida. A gente vai perdendo o prazer em coisas que antes eram muito legais e interessantes. A gente vai perdendo o gosto por isso. A gente vai ficando no mundo isolado, não quer sair, às vezes não quer socializar, porque você não quer. Primeiro porque você não está se sentindo bem, porque você acha que você está feia, que você está se sentindo mal. E aí quando você chega naquele ambiente, você acha que as pessoas estão te olhando. E quando chega no ambiente, você também não quer comer as coisas que te oferecem, porque você acha que vai estar engordando também por conta desse momento. Então a gente vê muito isso, apesar de homens cada vez mais estarem cuidando da sua estética, sendo mais vaidosos, a gente vê que as mulheres são muito mais ligadas com isso. A cobrança, né, na estética da mulher é muito maior. Então, assim, eu tô falando muito mais da questão estética, mas a gente também tem que pensar na questão saúde, né? Porque quantas vezes também você sabe que pela sua saúde você não pode abrir exceções para certo alimento, ou você deve evitar certo alimento, mas quando você vê, aquilo já foi por água abaixo e você já está ali novamente comendo aquele alimento que não devia comer. E aí você sempre responde para você mesmo: eu não tenho foco, eu não tenho planejamento, eu sou uma pessoa muito fraca. E aí vão vindo as frustrações e as decepções. Qual é o segredo que eu vim contar para vocês hoje? Gente, isso não é uma questão somente de não tenho foco. Isso não é uma questão de você não ter força de vontade. Eu tenho falado muito isso com os meus pacientes em consultório. Para de colocar a culpa na sua força de vontade, para de colocar a culpa no foco que você acha que não tem.
Porque existem gatilhos, pontos que a gente precisa entender, que são importantíssimos nesse processo que eu quero ensinar para vocês hoje. Tá, então olha só, anotei aqui os pontos para eu não me perder. Nós temos os gatilhos sabotadores de um modo geral, tá? Nós temos os gatilhos de recompensa, nós temos a fome emocional e temos também um sistema hormonal totalmente envolvido com tudo que eu falei para vocês. Então prestem atenção no que eu vou falar, por favor. Por isso que eu cheguei a falar em um momento que quem quisesse trazer até papel, lápis e caneta, que trouxesse para anotar isso, para isso ficar fixado na sua mente. Depois você às vezes quer ler, quer pesquisar um pouco mais, ou quer às vezes até me perguntar depois no direct, eu vou estar à disposição para responder. Então prestem atenção no que eu quero ensinar para vocês. Eu espero que todos os meus pacientes assistam, se não agora, assistir depois. Porque isso tudo numa consulta para eu falar é muita coisa. Eu vou falando isso no decorrer dos encontros com os pacientes, mas eu vou conseguir destrinchar isso tudo agora nessa live. Nós temos muitas coisas envolvidas no fato de não ter controle sobre a comida ou sobre algum tipo de alimento. Então assim, primeiro vamos começar do início, né? Vamos falar das questões de estilo de vida. A pessoa que não tem um estilo de vida saudável, ou seja, é sedentário, né? Tem falta de tempo para tudo, é uma pessoa com uma rotina muito puxada, com uma carga horária de trabalho às vezes muito grande, que tem às vezes muitas tarefas na casa, né? Às vezes é mãe, tem filho, trabalha fora e tem marido, enfim. Nós temos essas questões, que é a falta de tempo, que é o sedentarismo. Nós temos também a qualidade do sono, nós temos também envolvidos nisso o intestino, nós temos também envolvido nisso, óbvio, a qualidade da alimentação. Então, olha, só para iniciar, só para fazer uma introdução do quão grave é o que eu estou falando para vocês, de sabotar, de quando você mal percebe, você já está fazendo da comida válvula de escape. Então, se você, gente, presta atenção, se você é uma pessoa sedentária, ou seja, você não pratica nenhum tipo de atividade física e quando tem essa oportunidade de se movimentar mais, não tem disposição, acorda indisposto, cansado, no final da tarde também está cansada, está esgotada, chega do trabalho, não tem disposição para pensar em uma atividade física, só de pensar já dá arrepio. Quantos pacientes falam isso comigo? Não pede para mim ir para atividade física. Não, pelo amor de Deus, isso não. Então a gente percebe o tanto de esgotamento físico e mental as pessoas estão vivendo nesse momento. Não só nesse momento, essa carga ela já vem há muito tempo, mas agora nesse período de pandemia isso aumentou porque a cobrança em produzir, em ser diferente, ela é muito maior. Estou falando isso por mim, gente. Eu estava no atendimento presencial, eu tive que me adequar a um atendimento online, eu tive que continuar no presencial e mesmo assim tomar conta de casa, filho, marido, e mesmo assim estudar, e mesmo assim criar conteúdo, e mesmo assim vir fazer live com vocês. Então assim, aumentou drasticamente a carga horária e isso aumentou para todo mundo, é criança estudando em casa, é uma carga muito grande sobre nós de responsabilidade. Tudo isso faz com que a gente chegue no final de tarde, sabe, no iniciozinho da noite, esgotado. E aí o que vai acontecer? Você chega no final da tarde esgotado, você está cansado, não quer fazer atividade física, você começa a descarregar seu cansaço em tudo, em todos, não tem um sono de qualidade. Quando eu falo sono de qualidade, gente, não é aquele sono que você deita, mas eu durmo a noite inteira. Ok, você pode até dormir a noite inteira, não é todo mundo que dorme, porque grande parte das pessoas tem insônia. Grande parte das pessoas acorda por volta das 3 da manhã, não consegue dormir novamente ou acorda várias vezes durante a noite. Então a gente tem as pessoas que sofrem de insônia e a gente tem também aquelas pessoas que não conseguem dormir, que estão dependentes de medicação. E aquelas que dormem, quantas relatam acordar extremamente cansadas? Eu acordo extremamente cansada, a vontade de não levantar. Eu não rendo nada da parte da manhã, eu tô um caco, eu só vou começar a render depois do almoço. Gente, é de 10 pessoas que entram no meu consultório, pelo menos 8 relatam a mesma coisa. Desgaste, fadiga. E vocês estão achando que isso é somente culpa da sua carga horária de trabalho?
Não, eu garanto para vocês que não. Tem muito mais coisa envolvida nessa história do que o simples fato de você estar trabalhando muito, da sua carga horária estar puxada. É todo um sistema hormonal e metabólico que está prejudicado, que está sofrendo uma sobrecarga que você não tem noção do que está fazendo com o seu organismo. Então, eu estou situando para vocês entenderem o tamanho do problema. Se você não dorme bem, você vai afetar o seu intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Os nossos hormônios, os hormônios mais importantes, né? Eles são metabolizados lá. Então, se você não tem uma qualidade intestinal, você também não tem uma qualidade em vários dos seus hormônios. Você não vai ter o efeito que a gente precisa desses hormônios no seu organismo. A pessoa que não dorme bem, ela já acorda automaticamente mais estressada. Geralmente o cortisol fica muito mais elevado. O cortisol é o hormônio que a gente chama do hormônio do estresse. E essa pessoa, quando ela acorda com esse hormônio muito elevado, ele fica elevado a ponto de bloquear a resposta de outros hormônios que são bons, que são benéficos, que vão te tranquilizar, que vão deixar você bem pela manhã. Então tem muita gente passando pelo mesmo transtorno, sobrecarga, excesso de trabalho, de estresse, excesso de responsabilidade, sem conseguir lidar com isso. Isso afeta drasticamente, gente, drasticamente o que você vai fazer no final do seu dia. Isso vai afetar drasticamente o que você vai fazer em relação à comida, se você vai conseguir fazer uma atividade física ou não. Então a gente está falando de qualidade de vida. Então falei do sono, falei do intestino, né? O estresse, já falei para vocês que a gente tem também essa questão, que eu até coloquei aqui pra gente falar, que a gente tem dois tipos de estresse, né? Eu falo muito com os meus pacientes. A gente tem o estresse agudo e a gente tem o estresse crônico. O estresse agudo é aquele que caiu um negócio no seu pé, doeu muito, e você vai lá e fica, né, muito irritado. Você vai ter um aumento do cortisol nessa hora, é um estresse. Agora, quando a gente está falando dessa rotina, dessa sobrecarga ao longo dos dias, e você está sobrecarregado, e você está querendo falar com alguém e você não consegue, ninguém te ajuda, você está nesse mundo que você não está vendo solução, você vai carregando um estresse chamado de estresse crônico. Então você passa a ter esse desequilíbrio hormonal meio que no automático, você não percebe mais. Então quantas pessoas eu vejo falar para mim assim, não, eu não durmo bem, mas já estou acostumado. Porque você já acostumou com esse desequilíbrio hormonal que o seu corpo está. E para você já é normal acordar de madrugada, não dormir, já é normal acordar estressado. Quantas pessoas eu pergunto no consultório assim, você se considera uma pessoa estressada? Nossa, extremamente estressada. Acordo que sim, não quero falar com ninguém, eu não tenho... Nossa, extremamente. E as pessoas acham que isso é uma qualidade delas, ou defeito, mas tem muito a ver com a parte hormonal, com a qualidade da sua vida, sabe? Com a qualidade que você está tendo, que estilo de vida você tem, sabe? É isso que eu quero que vocês entendam. Emagrecimento e essa relação de alimentação não é só o fato de come, não come, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, nós estamos falando de um estilo de vida saudável. Quem não tem um estilo de vida saudável não consegue manter nenhuma dieta por muito tempo. Então não é pegar o papel que a nutricionista passa e falar assim, eu vou fazer tudo, igual ela mandou. Não vai durar muito tempo se você não entender que é uma mudança no estilo de vida, porque está tudo englobado, é tudo envolvido. É a qualidade do seu sono, é a qualidade do seu intestino, é a resposta metabólica que a gente vai ter na melhora da sua pele, do seu cabelo, das suas enxaquecas que você não vai ter mais, da qualidade num contexto em geral. Se for só para emagrecer com a folha da nutricionista ou com a dieta da internet, não vai ser duradouro e muito menos vai ser saudável. Porque dieta, gente, qualquer uma emagrece. Agora, emagrecer com saúde, manter você plena, não é qualquer uma. Porque a gente precisa ter uma resposta metabólica no seu corpo para que você esteja bem. Se isso não acontecer, você não vai conseguir dar permanência por muito tempo na tal da dieta que você quer fazer.
Uma coisa muito forte da gente falar aqui é essa relação que as pessoas têm com a tal da dieta. Ah, eu preciso fazer uma dieta. Eu engordei na pandemia e agora eu preciso emagrecer para o verão. Eu preciso emagrecer para as festas de fim de ano. Porque como que eu vou chegar nas festas de fim de ano com o peso que eu estou e engordei? Tá, eu entendo que as pessoas fiquem nesse desespero agora e nessa procura. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se na sua cabeça você pensa em dieta como forma de sofrimento, se na sua cabeça você tem uma relação com a palavra dieta como se fosse uma coisa difícil, uma coisa de restrição, uma coisa que você vai sofrer, não vai para frente. Então, esse é o primeiro mito que vocês têm que quebrar. Essa é a primeira barreira que a gente vai ter que quebrar hoje. Por quê? Vocês têm que parar de pensar em dieta assim. O significado de dieta, gente, é estilo de vida, é o estilo alimentar que você vai criar para você. Dieta não tem que ser sofrimento, dieta não tem que ser restrição, dieta não é passar fome. Então, pensem comigo. Você pensa que vai fazer uma dieta, eu vou ter que passar, nossa, vou ter que comer 3 biscoitos creme crack pela manhã, uma maçã no meio do dia, já tô morrendo de fome, e aí depois eu vou ter que comer 2 colherinhas de arroz. Isso daí, gente, é o que causa compulsão. Esse negócio de comer de 3 em 3 horas. De você ter que comer restritivamente aquela quantidade de comida, uma carne do tamanho da palma da mão, com 2 colherinhas de arroz. Isto causa compulsão, causa fome. Você ativa a sua insulina a todo momento, que vai aumentar a sua fome, que vai aumentar o risco da resistência insulínica. Você não consegue manter controle sobre a comida e quando você vê, você está engordando com a dieta. Você faz a dieta durante a semana, final de semana você quer se recompensar por ter sido tão certa, por ter sido tão certo. Nossa, eu comi os 3 biscoitinhos com café sem açúcar e adoçante de manhã. Eu comi as 2 colherinhas de arroz com bife de frango grelhado de 100 gramas. Fiz tudo certo durante a semana. Então, eu mereço final de semana comer um lanche. Porque eu fiz tudo certo. Você passa a criar momentos de punição. Você acha que está se punindo durante a semana e aí final de semana você se recompensa. É assim que está a grande maioria das pessoas. Uma outra forma de querer se punir é aí você vai e come tudo que você quer no final de semana, você mete o pé na jaca e na segunda-feira você quer fazer o quê? 30 minutos de esteira assim que você chega na academia. Você quer sair, correr meia hora porque você vai gastar aquilo que você comeu no final de semana. Sinto muito, não vai acontecer isso. Sinto muito te contar, não vai acontecer. Essa ideia de você tentar recompensar o que você fez, fazendo exercício físico de forma exagerada, durante a semana restringindo mais ainda. Ela mandou comer 3 biscoitos, eu vou comer 2, porque final de semana eu comi um lanche. Não é o que resolve, gente. Então entendam, o processo de um estilo de vida saudável e de emagrecimento, ele é um todo. Você tem que estar saudável, seu corpo tem que estar respondendo metabolicamente muito bem para que você emagreça com saúde, sem cair o cabelo, sabe? Sem a unha ficar quebradiça, sem travar o intestino, sem a pele ficar ruim, sem você ter dor de cabeça, enxaqueca, fora as alergias de pele, as alergias respiratórias. Nós estamos falando de muita coisa envolvida, tá? Então, situei um pouquinho para vocês essa questão da qualidade. A qualidade alimentar, gente, é aí um ponto muito importante da gente falar. Por quê? As pessoas, elas pensam assim, vou fazer a dieta que a Nutri passou, né? E vou fazer direitinho e vou fazer um jejum de manhã, porque já li que jejum é muito bom. Vi na internet, maravilhoso. E vou fazer tudo que eu aprendi na internet com a nutricionista, vou fazer. Ela mandou comer um lanche à tarde, mas vou tirar. Vou tirar esse lanche, porque eu não tô tendo fome mesmo, vou fazer um jejum na parte da manhã. Mas aí na hora que você come tranqueira. Você entra na Carbolândia, no refinado. Mas como você já fez jejum, você acha que valeu a pena. Prestem atenção, gente. A qualidade do que você está comendo é o mais importante. O que importa não é a quantidade. Eu já ouvi tanta pessoa falando, todo dia praticamente eu escuto isso. Mas eu comi só 2 biscoitinhos, tá, mãe? Comeu! Não, eu não tô falando que não é para comer, não vai comer biscoito não, tá, gente? Entendam, tá?
Eu só tô querendo dizer assim, não tente se explicar dizendo assim, mas eu só comi 2, mas comeu o biscoito, não importa se foram 2. Não é a questão de quantidade, é a qualidade. Em que sentido que eu tô falando? Quando você senta no café da manhã e decide, no lugar de ovos, comer um pão com margarina, você trocou uma refeição altamente nutritiva e densa, que vai te deixar saciada, nutrida, por algo que não tem nutriente nenhum, que vai abrir o seu apetite, que vai aumentar a sua fome e ainda é inflamatório. Agora pensem comigo só para vocês entenderem o tamanho do problema. Dá para comparar essas duas coisas? Porque eu escuto isso todo dia, mas Nutri, eu tenho pavor de comer ovo de manhã. Não gosto não. Gosto de comer ovo de manhã não, gosto de comer pão. Tá, eu entendo, sabe? Eu também acostumei comendo pão. Comia 2 de manhã, tá? Não era um só não, comia 2. Com margarina coalho ainda por cima, tá? Então eu quero que vocês entendam que eu não deixei de gostar do sabor do pão, não. Eu não deixei de gostar. O que eu quero que vocês entendam é que hoje eu olho pro pão e falo assim, meu Deus, eu vou comer o pão, ele não me nutre, é ruim demais pra minha saúde. Por que eu vou fazer isso se eu posso comer um alimento que é altamente nutritivo, que eu vou ficar saciada por horas? Que eu não tenho aquele negócio de comer eu posso comer 4 ovos com gema, feitos na manteiga, me saciar, um negócio gostoso, prazeroso. Por que eu vou trocar isso por algo que não tem nada de bom pra mim? Então é essa relação que vocês têm que ter com a comida. Não é uma relação de, eu gosto tanto. Eu sei. Gente, a gente gosta de um monte de coisa que não é bom ficar fazendo, vocês sabiam? A gente gosta de um monte de coisa. Eu não vou ficar aqui citando, mas tem um monte de coisa que a gente gosta de fazer. Por exemplo, beber alguma bebida alcoólica. Para quem bebe. É legal, é prazeroso enquanto você está em amigos? Mas a bebida álcool é tóxico. Ele não vai deixar de ser tóxico. Ele não vai deixar de fazer mal para você. Apesar de ser uma coisa legal. Então nem tudo que é bom e prazeroso é saudável. É para ser feito. Tem coisas que a gente consegue fazer com moderação, esporadicamente. Agora o que vocês têm que entender é isso. A relação que vocês têm que criar com a alimentação não é de não posso, é se eu devo. Então eu ensino muitos dos meus pacientes. Chega num ambiente que tá um monte de gente, por exemplo, vai numa pizzaria. Né? Vamos colocar esse exemplo. E às vezes a pizza é uma coisa que você nem gosta tanto. Mas aí, porque você está socializando, porque está todo mundo te cobrando, porque está todo mundo ali, come, você come. E você nem gosta de pizza. Mas por que você comeu? Eu comi Nutri, porque estava todo mundo comendo. Mas, gente, por que você tem que comer uma coisa que está todo mundo comendo? Porque fica todo mundo enchendo o saco, falando, por que eu não como? Eu tô ficando doida, que eu tô ficando neurótica, meu Deus. E aí eu coloco você para pensar, peraí, você gosta da pizza? Não. Mas eu fiquei pensando assim, gente, eu não posso. Não é não posso. Quando você olhar para o alimento, você tem que pensar assim, eu posso o que eu quiser. Porque a nutricionista não manda em mim. Ninguém manda em mim, eu como o que eu quiser. Agora, eu devo? Vai fazer bem para mim? Então, não coloquem essa relação, essa carga em cima do eu não posso. Porque aquilo que não pode é prazeroso. O proibido é gostoso. Então, parem de criar essa relação ruim com a alimentação e com a dieta. Parem com isso. Isso é muito ruim. Vocês têm que entender que exceção acontece na vida de todo mundo. Vocês têm que entender que momentos familiares acontecem, que viagens acontecem e que você tem a decisão se você quer fazer alguma exceção ou não, se aquilo é importante para você, se aquele momento é importante ou não. É você que vai definir isso, mas não com a carga do eu não posso, mas sempre pensando, será que eu devo? Porque fica muito mais suave, fica muito melhor de viver a relação com a comida. Então, quebrem essa barreira de relação ruim com a comida, principalmente as pessoas que estão vindo de várias tentativas de emagrecimento. As pessoas que vêm de muitas tentativas, que já fizeram várias dietas, que já usaram medicação, já fizeram HCG, já fizeram tantas alternativas, criam essa relação cada vez pior e essas pessoas tendem a comer cada vez menos. E quanto menos comer, mais você vai agredir o seu metabolismo. Mais o seu metabolismo vai ficar lento e você depois vai ter que comer mais para restabelecer esse metabolismo. Eu vou falar sobre isso numa outra live só sobre metabolismo para vocês entenderem como que o metabolismo fica lento, para vocês entenderem que não é chá termogênico que vai acelerar,
que não são termogênicos comprados na farmácia que acelera o metabolismo. Isso não funciona. Isso é propaganda enganosa. Não vai acontecer isso. O máximo que você vai conseguir é ficar acelerada, sim, nervosa, ansiosa, mais estressada. É isso que vocês vão conseguir tomando os termogênicos. Se o seu metabolismo não está bom, você tem que corrigir lá da raiz. Eu vou ensinar isso para vocês em outro momento, tá? Tá, seguindo aqui o nosso planejado, entrando na parte hormonal que eu quero que vocês entendam dessa qualidade na alimentação, então não adianta você comer 2 refeições ao dia. A pessoa chega e fala assim, Nutra, eu só como 2 refeições no dia, não sei como eu engordo. O que você está comendo nessas 2 refeições? Ah, eu como arroz, feijão, aí depois de noite eu não janto, eu como pão, faço um lanche. Tá, e aí você está comendo 2 refeições que são pouquíssimo nutritivas, são refeições ricas em carboidrato, que vão aumentar a sua insulina e você vai ficar ao longo do tempo resistente à insulina de tanto carboidrato que você come, porque você dá ênfase ao carboidrato em todas as suas refeições. Então presta atenção, gente, eu não sou contra o carboidrato. Eu já escutei isso de algumas pessoas que vêm até a mim e falam assim, ah, eu vim aqui, mas disse que você corta todo o carboidrato, que você é contra, que o carboidrato... Não é assim. A minha defesa é em comida de verdade. Então eu trabalho com paleo, low carb, cetogênica, carnívora e jejum. Já me perguntaram aqui do jejum, super aconselho. Tá? Mas depois eu falo um pouco mais do jejum se der tempo, que eu pretendo fazer uma live só sobre jejum também. Para vocês entenderem que jejum também não pode ser feito assim à riveria, que você pode ter uma alteração no seu sistema hormonal. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam? Se você cria uma resistência insulínica, como é que funciona essa resistência insulínica? Se você tem como base das suas refeições carboidrato, né? Porque geralmente é assim, a pessoa levanta, toma o café da manhã, o que tem no café da manhã? Pão, bolo, biscoito, não tem proteína, tem carboidrato. A proteína, tem gente que nem come de manhã, né? Ovo nem pensar, né? Não vai comer, então, enfim. Tá lá no carboidrato e ainda fala pra mim que toma leite por causa do cálcio. Gente, não ilude com isso não, tá? Que o cálcio do leite, pra vocês absorverem aí, terem essa fonte vinda do leite, vocês vão ter que virar bezerro, sabe? Só pra vocês terem noção. Mas se você tem como base o carboidrato em todas as suas refeições, ao longo da vida, né? Primeiro que aí você toma o carboidrato como base e começa a comer de 3 em 3 horas. Então você fica ativando a sua insulina todas as vezes que você come um carboidrato, não importa, gente, que carboidrato é. Não importa se é o pão, se é o bolo, se é uma fruta, se é uma raiz, tudo que passou daqui para baixo e virou açúcar é carboidrato, tá? Então tem muita coisa nesse contexto. Se você come um carboidrato, você automaticamente vai ativar a sua produção de insulina, a excreção de insulina. Seu pâncreas vai secretar a insulina vai correr na sua corrente sanguínea, porque se o carboidrato, se a glicose ficar na corrente sanguínea, ali ela é tóxica, você vai ficar diabético. Então qual é o papel do seu pâncreas? Secreta a insulina corre lá, tira as moléculas de glicose e leva para as células. Só que ao longo dos anos, com várias refeições cheias de carboidrato, você começa a ficar resistente à insulina, porque essa insulina já enfiou tanta glicose para dentro das células que as suas células estão transbordando glicose, não cabe mais lá. Então a insulina começa a ficar solta na sua corrente sanguínea e a glicose também, e você cria a tal da resistência insulínica. Você não consegue mais fazer o efeito que você deseja com a insulina, porque ela não tem mais como fazer o papel dela. E aí as pessoas vão ficando diabéticas, pré-diabéticas, e falam assim, gente, mas eu não como nem tanto açúcar, mas não precisa comer, você fez isso tudo. A pessoa, quando ela se torna diabética, ela não ficou diabética da noite pro dia, ela passou por esse processo todo que eu tô falando. Ela ficou 10, 12 anos da vida dela com resistência insulínica, fiando carboidrato para dentro em todas as refeições, ativando a insulina e dando impacto no pâncreas, impactando esse pâncreas várias vezes ao dia, 5, 6 refeições ao dia, e aí ao longo do tempo você se torna resistente à insulina. E essa resistência insulínica acontece também no nosso cérebro. Então a gente tem uma resistência insulínica aqui, e ela afeta drasticamente os nossos hormônios leptina e grelina. Então a leptina é o hormônio que te dá saciedade. Então seria aquela hora que você comeu, tá saciado, pronto. Por horas você fica ali saciado. E a grelina é o hormônio que dá a sensação de fome.
Então, quando você cria essa resistência insulínica, a leptina foi pro beleléu, ela vai embora, ela cria essa resistência junto com a insulina, porque elas trabalham ligadas no processo. Então aí, quantas pessoas comem sem fome? Você já comeu, você está alimentado, você está sustentado, só que você come simplesmente porque a sua leptina não faz efeito mais. Porque a sua insulina está tão alta que ela não deixa a leptina agir. E um outro detalhe, quando a insulina está alta, como ela quer se ligar a um carboidrato, você tem uma resposta, você tem uma sinalização para comer mais carboidrato. Então, quando a pessoa está com uma resistência insulínica, ela está com uma insulina mais alta, ela não tem vontade de comer ovo, ela não tem vontade de comer carne, ela tem vontade de comer carboidrato. Eu já vi muitas pessoas falarem, vocês também vão concordar comigo, parece que meu corpo pede o carboidrato. Exato, porque você já criou uma resistência. A sua insulina fica alta e pede, sinaliza, come carboidrato, porque eu estou solta na corrente sanguínea. Só que quando você vai aumentando esse processo, você vai aumentando a sua compulsão, você vai perdendo mais ainda o controle da sua alimentação. E aí, muitas pessoas passam a pular o café da manhã, porque já não sente fome de manhã, tem pessoas que sentem até enjoo pela manhã, na grande maioria das vezes por esse descontrole hormonal. E aí, quando pula o café da manhã, isso piora, porque vai comer à noite, após as 5 da tarde, tem uma fome de comer a parede. Sabe? Eu não sei, eu queria até que vocês respondessem aqui pra mim. Tem alguém aqui que sofre disso? Responde sim pra mim. Das 5 da tarde, começa a arriar a bateria e tem fome, tem vontade de comer após as 5 da tarde. Quantas pessoas sofrem do mesmo problema? Ou porque não comem com qualidade no decorrer do dia, ou porque estão fazendo jejum forçadamente para poder compensar o que vai fazer à noite. E aí é um tiro no pé, porque o seu corpo está querendo nutriente. Quando você come, você dá o carboidrato. E o carboidrato só vai ativar a sua insulina e fazer esse processo todo acontecer. Vocês estão entendendo o que é o problema do carboidrato? Vocês estão entendendo que o carboidrato não é que ele é um vilão. Se a pessoa souber usar o carboidrato estrategicamente, se ela não estiver doente, se ela não estiver resistente à insulina, se ela é uma pessoa praticante de atividade física, tem uma boa massa muscular, ela tem uma resposta ao carboidrato boa. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa que já criou uma resistência, já está inflamada, sabe? É uma pessoa que precisa de um controle, porque a insulina está alta, a pessoa está compulsiva, ela não tem controle sobre a comida. Como que você vai continuar comendo o alimento que ativa tudo isso? Não tem como, gente. É a mesma coisa que você virar para um diabético e falar, come açúcar. Não tem como, porque ele não tem uma resposta mais hormonal para isso. A mesma coisa é você virar para um celíaco que quase morre se comer o trigo e falar, come o trigo. Não pode. Então é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Quando já chega ao ponto de estar inflamado, de estar com a insulina muito alta, você já está com seus hormônios todos desregulados. A sua leptina, tá pro beleléu. Você tem vontade de comer e às vezes sofre compulsão em cima daquilo, porque você acha tanto que aquilo não pode, não posso, que quando você decide que vai comer, você perde o controle total, você come. Exageradamente, porque no seu cérebro está assim, come o que der para comer, que você tem que voltar para a dieta, come. Você cria, além das suas relações de crença psicológicas com a comida, de que dieta é difícil, você ainda tem um desequilíbrio hormonal que está ali pedindo para você comer carboidrato. Então você perde o controle sobre a comida. Então vocês vão entendendo como a questão hormonal é muito importante nesse processo? Então por que eu quis fazer essa live? Para vocês entenderem que não é só você virar e falar assim, não tem força de vontade. Não! Analisa você. Começa a refletir como que você está vivendo. Começa a anotar como que estão, sabe, a sua parte clínica, como que você está, como que você tem vivido. E depois que você anotar tudo, deixa eu ver meu intestino, minha pele. Gente, nossa, eu não estou bem mesmo. Não, vou procurar um médico, um tratamento. Eu preciso ver minha parte hormonal, gente, eu não estou bem. Não é só uma questão de não ter foco. Vocês entendem? E aí, para completar isso tudo, a gente ainda tem as outras coisas que eu citei no início da live. Além da questão hormonal, a gente tem a questão da fome emocional, que essa fome emocional está totalmente ligada aos gatilhos sabotadores, sabe?
E aí, por que esses gatilhos sabotadores, eles estão sempre, na maioria das vezes, ligados? Porque, gente, olha só, a gente tem um neurotransmissor, a dopamina. O que a dopamina faz? Vocês já devem ter escutado falar. Dopamina, serotonina. A dopamina, ela dá muito prazer, muito prazer. Então, quando você come algo que ativa essa dopamina, é muito bom. Então, o açúcar tem esse poder, a cafeína tem esse poder, as drogas, cocaína tem esse poder. Você usa, a dopamina é tão ativada, é um prazer tão maravilhoso que você vicia. Quando vai cair na dopamina, acaba o prazer. E aí, se acaba o prazer, é como se tivesse um vazio, você quer comer de novo. Porque aquele prazer que você sentiu, você quer ter novamente. Então, o açúcar é uma coisa altamente viciante, que gera prazer automático, porque aumenta a sua dopamina em níveis muito altos. Você tem um prazer muito grande. Vocês entendem? Então, o que acontece com a grande maioria das pessoas? Por que tantas pessoas fizeram a comida de válvula de escape na pandemia? Por que tantas pessoas engordaram quilos e quilos durante a pandemia? Porque ficaram ansiosas, porque ficaram frustradas, porque perderam trabalho, porque perderam oportunidade, ou porque perderam alguém da família, ou porque ficaram doentes em casa, porque perderam oportunidades, porque começou a ter vínculo mais forte com a família e começaram a bater os defeitos das pessoas dentro de casa. E isso começou a... Esse tipo de situação, de frustração, de impaciência, de preocupação, faz com que você queira sentir prazer. Você precisa de um prazer, sabe? Nossa, eu tô muito chateada, meu Deus, eu preciso... É automático do seu cérebro. Ele quer que você sinta um prazer para você aliviar o que você tá sentindo. E aí o açúcar é algo que vai aumentar a sua dopamina muito e você vai ficar aliviado. A mesma coisa faz o álcool, a mesma coisa faz... O café faz isso. Tem pessoas que são viciadas em café. Porque você toma o café e alivia. Vocês entenderam? Então, se você está fazendo o açúcar de vício, ele virou a sua válvula de escape para os seus prazeres, mas é porque você não está tendo prazer em outras coisas. Porque olha só, a gente gosta às vezes de ler um livro, de escutar uma música, a gente gosta às vezes de ir na pracinha, a gente gosta às vezes de cozinhar, às vezes a gente gosta de ligar para alguém, só que na hora que você está muito, sabe, que a frustração é muito grande, que você não quer isso, porque vai demorar, entendeu? Eu vou ter que conversar com alguém, eu vou ter que mudar uma roupa para sair de casa, não, vou comer. É mais fácil comer, a resposta é mais rápida. Então as pessoas começam a fazer do alimento que causa vício a válvula de escape. E cada vez que você faz isso, mais viciado você vai ficando. E aí a indústria alimentícia sabe tanto disso que eles criaram os alimentos que são altamente palatáveis, que você une açúcar, gordura e sal no mesmo produto. Então os biscoitos doces têm gordura, açúcar e sal. O biscoito salgado tem gordura, açúcar, sal. O pão, gordura, açúcar, sal. A indústria alimentícia sabe que se unir tudo isso no mesmo produto é altamente palatável e viciante. Então você começa a ficar dependente daquele produto, tá? Eu tenho, por exemplo, um paciente que ele é viciado em Kit Kat, de comprar caixa e ter dentro de casa. E acaba, se tiver um Kit Kat dentro da caixa, tô te falando, gente, porque a gente tá numa luta grande. Ele já começa a ficar desesperado, ele roda a rua inteira, ele roda onde tiver que rodar para achar. É para vocês terem noção do tamanho do vício. É como a pessoa viciada em refrigerante, a Coca-Cola é altamente viciante. Isso vira uma válvula de escape para suas preocupações. Vou dar um exemplo aqui. Trabalhos, né, que são muito estressantes, que tem uma sobrecarga muito grande, por exemplo, advogados. A maioria dos pacientes que eu tenho advogados, eles chegam no final do dia e querem se recompensar. Se não for na bebida alcoólica, é na comida. E aí sempre é numa comida viciante. Isso tem outras profissões também. Estou falando do advogado porque é o que eu vejo mais acontecer, tá?
me contar, eu tenho que beber um uísque todo dia, eu tenho que beber uma cerveja todo dia. Não, à noite eu tenho que comer doce, eu tenho que comer chocolate. Por quê? Porque tá fazendo das preocupações, porque o advogado é aquele que ele sai do escritório, mas a papelada ficou lá, em cima da mesa. Ele não tem quase nada resolvido. No outro dia ele depende de juiz, ele depende do outro advogado. Isso tudo na cabeça dele, ele não fecha a conta no final do dia, sabe? Às vezes a gente consegue fechar tudo e falar, hoje eu resolvi tudo. Tô citando o advogado porque ele não consegue na maioria das vezes, ele depende de muita coisa. Então ele vai para casa com toda aquela preocupação na cabeça. Então ele tem que fazer alguma coisa, fazer aumentar a dopamina dele para ele, ó, relaxar. Só que todos nós estamos vivendo essa vibe. Cada um com a sua vida, cada um com o seu setor, mas tá todo mundo no mesmo barco. Então, se a gente não aprender a lidar com essas nossas emoções, se a gente não aprender a lidar com essa questão hormonal, a gente vai afundar, gente. Não é afundar de ganhar peso, é de ficar doente. É de ficar doente. Eu já falei pra vocês aqui, depois a live vai ficar gravada, se vocês quiserem assistam de novo. A resistência insulínica começa agora, você se entupindo de carboidrato, de farinha branca, de açúcar, em vários horários do dia. Você vai ficar doente, não tem pra onde correr. Não tem, gente. Eu tô falando pra vocês, não tem. Então, se você não melhora a sua qualidade de vida agora, se você não começar a colocar planejamento e organização, não, vou olhar a internet, rede social até tal hora, vou fazer isso até tal hora, dá uma pausa, sabe? Dá uma pausa em certas coisas, começa a fechar a janela. Já falei isso em outros momentos com outros pacientes, em alguns momentos. Fecha a janela. Se você tá com muita janela aberta, muita coisa, você pode gostar de tudo, mas vai ter que fechar alguma janela para você viver. Sabe? Se você não fechar algumas janelas, você fica numa sobrecarga tão grande que você não vive, você fica doente. Eu tô falando porque no início da pandemia, quando eu tive que me adaptar com esse sistema online, começou a chover paciente no online, no presencial, atendendo gente de qualquer lugar, eu tava em ponto de surtar, gente, criar conteúdo e falar com vocês e fazer live. Não, eu tenho que falar com meus seguidores, eu estava em ponto de surtar. Eu tive que fechar a janela, eu tive que colocar horário, eu tive que me planejar. E teve coisas que eu gosto que ficaram para trás. Teve coisas que eu gosto de fazer que ficaram para trás. Não dá para fazer. Você quer ver? Vou citar uma coisa boba aqui. Eu adoro fazer zumba. Então eu vou à academia de manhã, faço minha musculação logo cedo. Se ficar pro fim da tarde, eu sei que outras coisas, outras tarefas não vão me deixar ir. Mas à noite tem zumba. Não consigo ir. Eu gosto, adoro. Fechei essa janela. Não dá, eu não tenho como tirar um outro horário para ir lá na academia. Então a gente tem que fechar janelas que estão sobrecarregando a gente. Senão você fica cada vez mais doente. Você não dorme, você não se alimenta bem e você não tem qualidade de nada. E ainda vai fazer alguma coisa de válvula de escape, porque você está tão estressado, ansioso, que você vai ter que comer alguma coisa para aumentar a sua dopamina. Vocês estão entendendo como é que o negócio é muito sério, gente? É muito sério. Tá, e aí, pra gente finalizar, que eu tô quase no meu tempo, que eu falei pra vocês que eu falo pra caramba, a gente tem essa questão da fome emocional junto com os gatilhos sabotadores. Então presta atenção. Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, a gente ainda tem os gatilhos sabotadores. Quais são esses gatilhos sabotadores? Memória, lembranças, momentos, pessoas. Então vocês querem ver? Outro dia eu ganhei uma amostra da minha consultora, da Eudora, que eu adoro, a Renata, me mandou umas amostrinhas de um perfume maravilhoso. Eu passei o perfume e o perfume me lembrou, me remeteu a alguma coisa ruim. Algum momento da minha vida ruim. Não consigo passar o perfume. É só um exemplo para vocês entenderem o que é essa questão da memória. Outro exemplo que eu dei essa semana para uma paciente. Vou pra praia, vamos viajar. O que eu fazia antes, na época que eu viajava com os meus pais? Biscoito de polvilho, presuntinho. A gente tinha tomado café em casa, 2 horas de viagem. Ia com essa pacotaiada de biscoito comendo a viagem inteira. Isso tá aqui, ó, na minha cabeça. Quando eu entro no carro para viajar pra praia, automaticamente eu me lembro desse momento. Dá vontade de comer o biscoito, pelo fato do que eu estou lembrando. Já contei aqui em outro momento também. O meu marido, ele comeu, né, super mal muito tempo da vida dele. Hoje a gente tem um estilo de vida low carb dentro da nossa casa, mas
Na casa da mãe dele tem um armário na cozinha que ele tinha o hábito de chegar lá e lá ficava a Carbolândia. Mesmo não tendo mais nada dentro do armário, automaticamente, quando ele chega lá, ele abre o armário, mesmo sabendo que não tem nada lá. Então a gente tem essas questões de gatilhos sabotadores que estão envolvidos com a nossa memória. Ai, mas eu fui na casa da minha avó faz uma broa, não consigo resistir. Porque tem muito disso ligado às nossas lembranças, às nossas emoções. E se você está passando por tudo isso que eu contei aqui para trás, sabe? Se você está precisando ter prazer, porque a sua vida não está legal, você não tem um estilo de vida saudável, você vai e se deixa levar. Aí você come, aí você se frustra, aí você se culpa. Isso, gente, não é uma questão de força de vontade, é disciplina, é planejamento, é organização. Se você não tem disciplina, se você não se organiza, você não vai conseguir levar nada para frente na sua vida. Não é só alimentação. Para tudo na vida. Por exemplo, eu tô aqui com a minha mesa, ela tá toda organizada, do jeito que eu gosto. Se eu deixar ela toda bagunçada, eu não vou fazer nada, não vou conseguir fazer. Não tem organização, não tem planejamento. Isso é com qualquer coisa na vida, é com trabalho, é com casamento, é com filho. Se você não tem uma organização, um planejamento e uma rotina, você não consegue colocar nada da sua vida para frente. Então tem que ter esse planejamento e essa organização, tá? Tá. Já falei acho que quase tudo que eu queria falar. Tá. Tenha sempre em mente quais são os seus pontos fracos. Porque se você tem na sua mente quais são os seus pontos fracos, os seus gatilhos sabotadores, você consegue lidar com isso. Meu caso, bolo, as pessoas que me seguem e os meus pacientes sabem disso, bolo é o meu ponto fraco. Me lembra a infância, me lembra a casa da minha avó e pode ser que seja um gatilho sabotador para mim, dependendo do momento, dependendo da situação. Então, como eu sei que é um ponto fraco, eu estou sempre lidando com isso, eu estou sempre relembrando isso, eu estou sempre me organizando. Então, se eu vou num ambiente que eu sei que vai ter bolo e eu não quero comer o bolo, sabe? Eu estou me sentindo bem, eu não quero passar mal, eu como o bolo, eu me sinto mal. Eu tenho crise de rinite, me entope o nariz, meu olho lacrimeja, minha barriga incha, eu tenho dor de cabeça. Eu não quero comer o bolo naquele dia, eu me planejo, eu levo o meu, que eu tenho um monte de bolo gostoso, entendeu? Então você tem que se organizar, planejamento. Para encerrar esse assunto, existe uma diferença entre furo e exceção. O furo, gente, é aquele que você não está programado para fazer na sua mente. Você chega no ambiente, as pessoas começam a insistir com você para você comer e você come. E você não estava programado para isso, você ainda está vindo de compulsões, você está vindo de uma insulina alta, você está vindo de um descontrole com a comida, uma relação ruim, você está ainda trabalhando isso em você. Quando você vai e come, você fura, e na hora desse furo você perde total o controle, porque o seu próprio cérebro te sabota. Seu próprio cérebro te sinaliza para você assim, come o que der para você comer, que você vai ter que voltar para a dieta. A exceção é aquela que você faz programada. Então você vai ter Natal, por exemplo. Natal eu amo panetone. Panetone é uma vez no ano. Você não está doente, você não é diabético, você não está inflamado, você não está com obesidade que está agravando a sua saúde. Programa a sua cabeça para você comer o panetone, gente. Mas faça isso sem culpa, sem excesso, sem compulsão. Volta para a dieta. É simples, gente. É programar a mente. Nós temos que programar as nossas mentes para fazer as nossas exceções. O planejamento e a organização é de tudo, inclusive da nossa cabeça. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu possa responder, que tem um monte de coisa aqui que eu não acabei não lendo. Vitamina D, o ciclo circadiano, exercício são fundamentais, Sayô, você sabe muito bem disso. Tá? A gente também, e isso está muito envolvido quando a pessoa não tem o intestino funcionando bem, não tem uma qualidade do sono, a vitamina D também vai arriar. E a vitamina D é importantíssima para os nossos hormônios. Então é por isso que geralmente eu suplemento vitamina D com todos os meus pacientes, tá? É muito raro não suplementar a vitamina D.
tá todo mundo com vitamina D baixa e tem uma alta relação. O ciclo circadiano é exatamente, gente, você dormir à noite e ficar acordado durante o dia. E as pessoas fazem o quê? Ficam na tela do celular ou em série, em televisão, até muito tarde, meia-noite, 1 hora. Você altera o seu ciclo circadiano. A hora que era para você estar dormindo, que o seu cortisol, porque o nosso cortisol começa a baixar, sabe? Depois das 5 da tarde, que é exatamente para você entrar num clima de relaxamento, diminuir a vibe para você pegar no sono. E as pessoas que ficam extremamente aceleradas, sabe, e ficam na tela, na luz, elas não vão ter uma qualidade de sono. Então elas vão acordar extremamente cansadas e vão alterar esse sistema hormonal todo. Foi muito importante falar sobre isso daí. Colocar horários, gente, é super importante. Nem na carnívora, porque tem fígado e carboidrato. Não, gente, mas olha só, na carnívora não quer dizer que você fique zero carboidrato, não, porque o fígado tem carboidrato, mas ele entra na carnívora. Pelo menos eu estou fazendo carnívora com fígado, está sendo um sucesso, tá? Então não precisa tirar o fígado só porque ele tem um pouquinho de carboidrato, tá? Até porque, gente, vocês têm que entender que não é que o carboidrato não é importante, não, é tão importante que o nosso corpo produz, a gente só precisa comer. Porque o nosso corpo, ele produz o carboidrato que a gente precisa, tá? O panetone carnívoro, eu quero a receita, tá? Eu quero a receita desse panetone carnívoro, que eu não sei esse daí, não. Aí se a gente for pensar em fruta, gente, a frutose é o açúcar das frutas, tá? E geralmente tem algumas, né, com carga glicêmica muito alta, que pode, se a pessoa tá com a insulina alta, tá nesse descontrole total, né, esse descontrole hormonal, dependendo da fruta, pode ter alteração sim. Então eu tenho relatos de paciente falar comigo que come na parte da tarde uma banana e descontrola totalmente. Então, isso pode acontecer enquanto você ainda não está com seu sistema hormonal controlado, tá? Pois é, ó, frutas pra mim é um gatilho, janela do inferno. Então é isso que eu tô falando, gente, é muito de cada um. Não é só farinha branca e açúcar, pode ser até a fruta, tá? Então assim, a gente tem que parar pra observar o que vamos trocar. Mas eu amo fruta, tá? Então, ao invés de comer banana, vamos comer morango, tá? Então, ao invés de comer mamão, vamos comer abacate. Então, vamos fazer umas trocas nas frutas para ver se a gente consegue aumentar a qualidade na alimentação também, tá? Não, Regina, não é pra gente pensar em caloria da fruta, tá? Porque se a gente for pensar em caloria, o abacate é muito mais calórico, pra gente pensar na carga glicêmica. Então, é diminuir a carga glicêmica, ficar com as frutas com essa carga glicêmica menor. Abacate, coco, as frutas vermelhas, acerola, morango, kiwi, tá? Limão, maracujá. Tá, para DM1 ou para DM2, eu já posso te falar, Flávia, a melhor alternativa são estratégias de baixo carboidrato, tá? E aí vai evoluindo, tá? De acordo com a situação, tá? De cada um, tem pessoas que vão ficar numa keto carnívora, tem pessoas que vão ficar numa cetogênica só, tem pessoas que vão ficar numa low carb, depende se é DM1, a gente sabe que é insulino dependente, vai ter que ter um controle, tá? Da ingestão de carboidrato, para não ter hipoglicemia, depende da insulina que está tomando e quantas. E se é um paciente DM2, a gente pode utilizar de mais estratégias, principalmente se não é insulino dependente, porque a gente pode ter uma remissão do diabetes, tá? A low carb para quem não precisa emagrecer, mas sofre muito com sinusite. Perfeito, Fátima. Eu tô te falando porque eu não preciso emagrecer e faço low carb, tá? Eu não preciso emagrecer e estou em carnívora. Hoje eu estou no 38º dia de carnívora restrita e não perdi nenhuma grama. A minha dieta é altamente calórica, eu estou fazendo para tratamento de uma desbiose intestinal. Então assim, a low carb não é só para emagrecer, é para tratar muita coisa, principalmente alergias e doenças autoimunes também, tá? Olha, Diego, já vou te adiantar, café da manhã com banana, aveia e mel é uma bomba. Você pode até se sentir bem, tá? Não tô aqui para criticar você não, tá tudo bem, é o que te faz bem, mas é uma bomba na sua insulina. Eu geralmente não faço essa indicação por conta dos efeitos colaterais que isso pode trazer futuramente. Gente, como a gente está quase encerrando, eu espero que o meu conteúdo tenha ajudado vocês. E eu tenho uma super surpresa para vocês. Eu vou deixar no meu link da bio, no meu Linktree, um e-book grátis para vocês, para ajudar vocês a organizar a vida de vocês. Olha que legal! Um e-book feito por mim para ajudar nesse planejamento diário, para que vocês consigam se organizar e colocar tudo isso que eu falei em prática. Espero que vocês gostem, tá? Depois vocês me deem o feedback de vocês sobre esse material que eu vou deixar lá grátis para vocês, tá bom?
Estou nos meus atendimentos online, tá? Toda segunda, terça e quinta à tarde, sábado sim, sábado não pela manhã. Tem uma lista de espera, pode mandar mensagem para mim no direct. Quem não está no meu canal no YouTube, corre lá e se inscreve, porque tem outras lives maravilhosas lá com profissionais sensacionais lá, tá bom? Deixa eu ver se eu tinha que falar mais alguma coisa, acho que eu falei tudo. Ah, não posso esquecer. Gente, tô com o meu desafio low carb lançado. Vai até dia 1º as inscrições. O desafio vai ser sensacional, 21 dias para mudar tudo isso que eu falei na vida de vocês, tá? Que é colocar tudo isso que eu falei em prática para que vocês tenham uma vida plena e aprendam a lidar com a comida. Vai ser muito legal. As inscrições são até dia 1º de dezembro, tá bom? Eu quero ajudar quanto mais pessoas aqui, porque a minha lista de espera e a minha agenda não dá suporte para atender todo mundo, então eu quero ajudar as pessoas da melhor maneira possível, tá? Beijo, vou fazer uma outra live em breve. Vocês coloquem para mim a dica de vocês sobre o nosso próximo assunto. Se jejum intermitente seria uma boa ou metabolismo. Vamos ficar com esses dois? Depois vocês me dão um feedback no final dessa live lá no meu post, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem todos com Deus.